Olá! Você acredita no poder da oração? Talvez você esteja, neste momento, precisando de alguma coisa de Deus e não sabe como conseguir. A oração é a ferramenta que temos para pedir e receber de Deus. Você está orando sem duvidar? Acredite no poder que a oração tem. Esta é uma história verdadeira que demonstra o poder da oração. Uma certa noite, na África Central, um médico havia trabalhado por muitas horas, ajudando uma mãe em trabalho de parto. Mas, apesar de tudo o que fora feito, ela faleceu, deixando toda a equipe com um bebê prematuro e uma menina de 2 anos que não parava de chorar. Iria ser muito difícil manter o recém-nascido vivo. Não havia incubador, não havia eletricidade e não havia nenhuma maneira de alimentar o bebê. Mesmo sendo perto da linha do Equador, as noites eram frias. Uma das enfermeiras trouxe um cobertor de algodão para embrulhar o bebê. Outra ajudou a fazer uma fogueira e foi encher uma bolsa de água quente. Ela voltou chorando, dizendo que ao encher a bolsa, ela havia estourado. Era a nossa última bolsa de água quente, exclamou a enfermeira. O médico recomendou que colocassem o recém-nascido o mais próximo da fogueira possível e que alguém dormisse entre o bebê e a porta, para evitar que o vento frio chegasse até ele. O seu trabalho é manter o bebê aquecido, disse o médico para a enfermeira. No próximo dia, bem cedo, o médico foi fazer suas orações, como de costume, com as crianças daquela pequena vila. E ele deu várias sugestões para as crianças orarem e contou a elas sobre o recém-nascido e explicou as dificuldades que eles estavam tendo para manter o bebê aquecido e o que havia acontecido com a bolsa de água quente. Disse também a eles sobre a irmãzinha daquele recém-nascido, de 2 anos de idade, que não parava de chorar. Durante o tempo das orações, um menino de 10 anos, chamado Samuel, orou desta maneira: Por favor, Deus, mande uma bolsa de água quente. Não adianta chegar somente amanhã. O bebê vai morrer. Então, por favor, mande hoje, de tarde, uma bolsa de água quente. O médico estava pensando na audácia daquele menino, quando o menino continuou a sua oração. E também, por favor, mande junto com a bolsa de água quente uma boneca para aquela menininha, para que ela saiba o quanto o Senhor a ama. O médico ficou espantado com a oração e realmente nem conseguiu dizer o amém no final, porque ele não acreditava que o pedido seria respondido. Sim, ele sabia que não existiam limites para Deus. A única maneira que Deus poderia responder àquela oração seria mandando uma grande caixa do país do médico para aquela pequena vila. Ele já estava lá há 4 anos e nunca havia recebido nada do seu país pelo correio. De qualquer maneira, pensou ele, mesmo que alguém mandasse algo, quem iria pensar
em mandar uma bolsa de água quente? Eles estavam trabalhando na África, uma região muito quente. Durante aquela tarde, no meio da enfermaria, ele recebeu uma mensagem que havia um carro na frente da sua cabana. Ele correu até lá, mas o carro já havia ido embora. E na frente da porta da sua casa havia uma grande caixa pesando 20 quilos. Ele estava começando a chorar e foi correndo pedir ajuda às crianças da vila para abrirem a grande caixa com ele. Uns 20 a 25 pares de olhos estavam focados naquela grande caixa. Na parte de cima estavam vários pares de calças jeans para crianças. Os olhos das crianças estavam arregalados quando ele começou a distribuir as calças entre elas. Depois havia vários pacotes de gaze e esparadrapo para a clínica. Embaixo de tudo isso estava, para a surpresa do médico, uma bolsa de água quente, novinha. O médico, então, agora estava chorando. Ele não havia pedido a Deus para enviar, ele não havia acreditado que Deus pudesse enviar. Samuel estava bem na frente da caixa e ele gritou: se Deus mandou a bolsa de água quente, com certeza ele mandou também a boneca. E bem do fundo da caixa, ele retirou uma pequena e bem vestida boneca. Seus olhos estavam brilhando. Ele nunca havia duvidado. Olhando para o médico, ele disse: posso ir junto com você? Eu quero dar esta boneca para aquela menina, para que ela saiba que Deus a ama. Aquela caixa havia sido mandada 5 meses atrás, empacotada por vários amigos do médico. Eles haviam mandado até mesmo uma bolsa de água quente para a África Central, uma região muito quente. Uma das filhas daqueles amigos havia dado a sua própria boneca para presentear uma criança daquela vila. 5 meses atrás, em resposta de uma oração feita naquela manhã, com muita certeza, por um menino de 10 anos chamado Samuel. Nosso texto se encontra no livro de Isaías. Pega a sua Bíblia comigo e vamos abrir em Isaías, capítulo 65. Nós vamos ler um versículo somente. Isaías 65, versículo 24. Isaías 65, 24, Deus diz o seguinte: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Você acredita no poder da oração? Você acredita que Deus está ouvindo e respondendo o seu pedido, mesmo antes dele sair da sua boca? O que é que você está necessitando neste momento? Não importa o tamanho do seu pedido, peça a Deus, como essa criança de 10 anos, sem duvidar, e veja o resultado maravilhoso. Acredite no poder da oração. Acredite em um Deus que não tem impossíveis. Viva a sua vida acreditando que para Deus nada é impossível. Até mesmo uma bolsa de água quente entregue em uma pequena vila na África Central. Que Deus nos ajude a acreditar,
acreditar sem duvidar no seu grande poder. Você está orando? Deus abençoe você. Amém.